Olá, pessoal, tudo bem com vocês e os familiares? Espero que esteja tudo bem, com a graça de Deus. Vamos começar mais uma aula aí do 6º ano, pessoal. O assunto de hoje é forma fracionária dos números racionais. Me chamo Tatiana Varenga e sou professora de matemática. Só lembrando que os assuntos aqui estudados correspondem ao PAC 6, unidade 1, e nós vamos continuar com o estudo dos números racionais, que correspondem às frações. No entanto, nesta aula nós trabalharemos adição e subtração de frações. E, pessoal, só lembrando que é muito importante você fazer todas as atividades do PAC, tirar dúvidas com seu professor, se possível, ajude o coleguinha, né? Por meio de algum meio digital, por um meio de maneira online. É muito importante nós compartilharmos o conhecimento, mesmo de maneira remota. Então vamos lá. E você, já está inscrito, pessoal, no nosso canal do Educa TV Lavras? Se não, por favor, se inscreva lá. Então vamos lá, redução de frações ao mesmo denominador. Então, pessoal, quando duas ou mais frações têm denominadores diferentes, então só lembrando, eu tenho uma fração que ela é representada por uma razão, uma divisão. O número que fica acima, ele é chamado numerador e o número debaixo é denominador. Então, se eu quero somar duas frações e essas frações têm os denominadores diferentes, antes, né, de nós trabalharmos com a soma, nós temos que transformar essas frações em frações equivalentes, que tenham o mesmo denominador. Então, vamos lá aprender como que nós encontramos as frações equivalentes. Então, vamos aqui para esse primeiro exemplo aqui. Então, pessoal, vamos reduzir ao mesmo denominador as frações 2/3, 3/4, 5/6. Então, aqui nós queremos encontrar o mesmo denominador, o mesmo número que está abaixo da fração, tanto para a primeira fração, quanto para a segunda fração, quanto para a terceira fração. Ou seja, nós queremos frações equivalentes a essas com o mesmo denominador. Então, para isso, pessoal, basta multiplicarmos os termos de cada uma das frações por um número natural conveniente, de modo que obtenha frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, pessoal, como que nós vamos aqui pensar? Se eu multiplicar, né, a primeira fração, que é 2/3, multiplicar tanto o numerador, que é a parte de cima, quanto o denominador, a parte de baixo, por 4, eu vou obter uma fração equivalente a 8/12. Agora, se eu pegar essa segunda fração aqui, 3/4, multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 3, eu vou obter a fração 9/12. Agora, a terceira fração é 5/6. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 2, eu vou obter 10/12. Então, pessoal, o que nós chegamos à conclusão aí? Que nós encontramos, né, as frações equivalentes, e essas frações equivalentes agora possuem o mesmo denominador, não é? Qual que é esse denominador aí, pessoal? Denominador 12. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, nós temos aí a representação da primeira fração, 3/4. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma figura que ela foi dividida em 4 partes iguais, que representa o denominador, e nós colorimos 3, que representa o numerador. Agora, nós temos a segunda figura aí, na primeira parte, né, que você vê, a primeira figura, a figura rosa de cima. Nós temos no total aí, né, uma figura foi dividida em 6 partes, por isso que o 6 foi para o denominador, e nós colorimos de rosa 5 partes das 6 partes. Então, por isso que o 5 ficou no denominador. E essas duas representações aí que você vê, tanto na primeira figura quanto na segunda figura de cima, elas são frações com denominadores diferentes. Então, abaixo, pessoal, o que você pode observar aí? Que nós encontramos frações equivalentes. Olha na sua TV aí, por favor. Então, nós encontramos aí que
9 dozeavos é equivalente a 3 quartos. Como que eu posso observar aí? Essa figura aí, que está achurada de verde, né, da parte de baixo, no total, né, essa figura foi dividida em 12 partes iguais, das quais, né, nós colorimos 9 partes dessas 12. Então, nós encontramos a fração 9 dozeavos. E essa figura aí, né, que está colorida de rosa da parte de baixo, né, tinha 12 partes, né, partes iguais, que a figura foi dividida, e dessas 12 partes, nós colorimos 10. Então, 10 foi para o numerador, porque é a parte colorida. Então, pessoal, essas frações aí, que representam na figura de baixo, elas são o quê, pessoal? Elas são frações equivalentes às frações iniciais. E elas possuem o mesmo denominador. Mas como que nós encontramos essas frações equivalentes? Vamos ver aqui, então, como que nós encontramos. Então, aqui, pessoal, se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da fração 3 quartos, eu vou obter a fração 9 dozeavos. E se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador de 5 sextos por 2, eu vou obter a fração 10 dozeavos. Então, assim, pessoal, eu vou obter equações equivalentes, eu vou obter frações equivalentes com equivalentes, e aí, comparado essas duas frações, né, que foram obtidas multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por um número específicos, nós chegamos, né, ao mesmo denominador aqui, que é 12. Então, aqui, 3 quartos é equivalente a 9 dozeavos e 5 sextos é equivalente a 10 dozeavos. E 2 terços é equivalente a 8 dozeavos. Por quê? Eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador aqui por 4, né, que eu vou obter 8 dozeavos, né, dessa primeira fração. Então, significa que 2 terços é equivalente a 8 dozeavos. Agora, se eu pegar a fração 3 quartos e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 3, eu vou obter a fração 9 dozeavos. Então, significa que 3 quartos é equivalente a 9 dozeavos. Agora, pessoal, se eu pegar a fração 5 sextos e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2, eu vou obter a fração 10 dozeavos. Então, significa que a fração 5 sextos é equivalente a 10 dozeavos. Então, aqui nós temos as equivalências. Tudo bem, pessoal? Pessoal, e nós chegamos aqui, né, a frações com o mesmo denominador. Vamos determinar o menor múltiplo comum diferente de zero entre os números 3, 4 e 6, que são os denominadores das frações 2 terços, 3 quartos e 5 sextos. Então, vamos aqui. Quais são os múltiplos de 3? Pessoal, múltiplos de 3 são os resultados da multiplicação. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, quando você obtém o resultado da multiplicação de 3 e os demais números, então, estes resultados aí apresentados são os múltiplos de 3, certo? E os múltiplos de 4? São os números obtidos ao se multiplicar 4 por um número. Por exemplo, aqui, seguindo a ordem natural dos números, né? 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Então, esses aí são os múltiplos de 4 e
Seguindo o mesmo raciocínio, nós temos os múltiplos, que são os resultados da multiplicação de 6, que é 0, 6, 12, 24 e 30. Então, nós podemos observar aí que o menor múltiplo comum a esses três valores, que são 3, 4 e 6, corresponde ao 12. Observe que dentre os múltiplos descritos, nós observamos que o 12 realmente é o menor múltiplo aí apresentado aos algarismos 3, 4 e 6. Vamos determinar o menor múltiplo comum diferente de zero entre estes números. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer, pessoal? Eu encontrei o 12, que é o MMC, que é o menor múltiplo comum. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse MMC e vou dividir, né? Dividimos o 12 pelos denominadores das frações, que no nosso exemplo são o 3, o 4 e o 6. Depois que eu fizer essa divisão, eu vou fazer a multiplicação. Eu vou multiplicar o resultado obtido pela divisão pelos numeradores, que no caso são 2, 3 e 5. Então, vamos aqui, pessoal, apresentar para vocês de maneira bem mais didática. Então, aqui, a primeira fração, então, a primeira fração é 2/3. Então, eu peguei o MMC, que é 12, copiei ela no denominador. E no numerador ficou a operação 12 dividido por 3, porque o 3, pessoal, é o denominador da primeira fração, vezes o 2, que é o numerador da primeira fração. Então, pessoal, resolvendo o numerador, aí eu obtenho 8, porque 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. E copio o denominador. Então, pessoal, eu obtenho uma fração equivalente a 2/3. Para a segunda fração aí, pessoal, então eu obtive, né, que o MMC, né, de 3, 4 e 6 é 12, né, que é o menor múltiplo comum. Aí, o que eu faço? Eu pego o MMC, que é 12, vou dividir por 4, que é o denominador de 3/4, e multiplico este resultado por 3, que é o numerador de 3/4. Resolvendo, né, eu vou obter 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9, e copio o 12 no denominador. Então, nós obtemos uma fração equivalente a 3/4, que é a 9/12. Agora, pessoal, para a terceira fração aí, nós temos que o MMC de 3, 4 e 6 é 12. Então, ele ficou aí no denominador. Agora, o nosso numerador, né, dessa fração equivalente aí que nós queremos encontrar, que operação que nós vamos fazer? Nós vamos dividir, né? Nós vamos pegar o MMC, que é 12, dividir pelo denominador de 5/6. Então, nós vamos dividir por 6. E esse resultado nós vamos multiplicar pelo numerador de 5/6, que é 5. Então, nós obtemos a fração equivalente, né, a 5/6, que é 10/12. Pessoal, então essas regrinhas aí para você encontrar, é muito bom você treinar, porque quanto mais você treina, mais craque você fica. Tudo bem, pessoal? Então vamos agora aqui, então vamos para o exemplo 3 aí, pessoal. Consiste em determinar o MMC, o mínimo múltiplo comum, fatorando todos os números de uma única vez. Então, pessoal, lembrando que fatorar significa dividir os números por algarismos primos em ordem crescente. Então, pessoal, observe que o cálculo do MMC entre 3, 4 e 6, que são os denominadores das frações 2/3, 3/4 e 5/6. Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aí é colocar aqui estes denominadores, né? 3, 4 e 6, conforme você vê ao lado aí. Pessoal, qual o número? 4, 6 ou 3, qual que é o primeiro primo aqui que é divisível por um desses números? O 2, não é? Então, fazemos aqui o 3, eu copio ele, né? O 2 dividido por
4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2 é 3, certo? O próximo primo, né, que 2 ou 3 divide é o 2. Então, 3 eu copio ele, o 2 dividido por 2 é 1 e o 3 dividido por 2 não dá um resultado inteiro, então eu copio o 3. Agora, o próximo primo que nós vamos colocar aqui é o 3. Por quê? 3 divide por 3 e 3 divide por 3 também aqui, conforme nós temos esses próximos números aqui. Então, 3 dividido por 3, 1. Copio 1 e 3 dividido por 3, 1. Dado que nós já chegamos na última linha, que tem todos os 1s, nós temos que multiplicar, né, esses primos aqui. Então, vamos multiplicar o 2 vezes 3 e nós vamos encontrar um MMC 12. Tudo bem, pessoal? Então, isso é uma forma de você encontrar o MMC. Então, pessoal, as frações 2/3, 3/4 e 5/6, fazendo, né, fatorando, né, os denominadores, nós encontramos o MMC 12. Então, pessoal, na prática, essas reduções ao mesmo denominador são feitas da seguinte maneira. Então, primeira coisa, divide o MMC pelos denominadores das frações. Então, eu vou dividir o 12 pelo denominador da primeira fração, vou obter 4. Vou dividir o 12 pelo denominador da segunda fração, vou obter 3. E vou pegar o 12 e dividir pelo denominador da terceira fração e vou obter 2. Vamos então, pessoal, multiplicam-se esses quocientes pelos respectivos numeradores. Então, eu vou multiplicar. Qual que é o numerador da primeira fração? 2 vezes o 4, que é o resultado obtido pela divisão em anterior. Então, dividido por 12, que o 12 representa o MMC. Então, 2 vezes 4, 8, dividido por 12, que representa o MMC. Então, eu obtenho a fração 8/12. Agora, pessoal, para a segunda fração aí, qual que é o numerador dela? 3. Então, 3 eu vou multiplicar com o resultado, né, do segundo item aí que nós obtivemos, né, que é 3. E vou copiar o dividido por 12. Então, nós vamos resolvendo aí o 3 vezes 3 igual a 9, dividido por 12. Então, nós chegamos à fração 9/12. Agora, resolvendo aí, pessoal, qual que é o numerador da terceira fração? 5 vezes 2, que é o resultado obtido do item anterior, dividido por 12. Então, o resultado da multiplicação, 10. 5 vezes 2, 10, dividido por 12, que o 12 foi o MMC encontrado. Então, nós obtemos a fração 10/12. Então, pessoal, quando nós temos adição, subtração com denominadores iguais, basta apenas você conservar o denominador e somar os numeradores, conforme você observa aí nos nossos exemplos. Então, pessoal, o mais importante aqui, quando você trabalha com frações de denominadores diferentes, é você encontrar um denominador em comum por meio das frações equivalentes ou por meio de resolver o MMC. E se você chegou a um denominador em comum e você está somando duas frações cujos denominadores são iguais, você só copia o denominador e soma os numeradores, conforme apresentado aqui para vocês. Então, a fração 1/7 mais 4/7 é igual, copio o denominador, que é 7, e soma-se os numeradores. 1 mais 4, 5. Agora, pessoal, quando eu tenho uma subtração, a subtração aqui é 4/9 menos 2/9, copio o denominador, que é 9, e subtrai os numeradores. 4 menos 2, 2. Então, pessoal, vamos resolver aqui 2/5 mais 1/5. Então, eu vou somar os numeradores, né? Porque nós temos frações cujos denominadores são iguais. Então, eu vou somar os numeradores, 2 mais 1, e copiar o denominador. Então, eu obtenho que a soma de 2/5 mais 1/5 é 3/5. Conforme você observa na ilustração aí, eu tenho uma figura. Se essa figura aqui
essa figura foi dividida em 5 partes iguais, da qual eu colori 2, representa a fração 2/5. Eu tenho uma figura que foi dividida em 5 partes iguais e apenas uma das partes foi colorida. Eu tenho a fração 1/5, e dado que eu tenho também essa última figura aí, que foi dividida em 5 partes iguais, e se eu colorir 3, eu tenho a fração 3/5. Pessoal, agora nós temos 5/7 menos 3/7. Como que eu resolvo essa operação aqui? Conservo o denominador e subtraio os expoentes. Então, conservo o denominador e subtraio os numeradores. Então, a subtração 5 menos 3, 2, sobre... Então, o resultado aqui é 2/7. Conforme você observa aí a representação da figura. Então, se eu tenho a fração 5/7, eu tenho uma figura que ela é dividida em 7 partes, das quais eu colori 5. Agora, a fração 3/7, eu tenho uma figura que foi dividida em 7 partes iguais, eu colori 3 partes. E agora, essa última aí em vermelho, na qual você observa aí na sua TV, essa parte ela foi dividida em 7 partes iguais, da qual eu colori só 2 partes, que é o resultado aí dessa subtração. Pessoal, infelizmente o nosso tempo já terminou, mas espero que você continue estudando aí em casa. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchauzinho, tchau, pessoal!